Eu acho muito incrível como a gente tá num momento de cinema onde a gente fala que o cinema não tem mais bordas, não tem mais intensidade, não tem mais nuance, né? E você consegue traduzir isso literalmente num processo, né? Tipo, eu acho muito interessante você pegar o fim das sombras e o fim da luz no cinema como até um processo análogo ao fim da profundidade no cinema, do fim da... Porque essa pasteurização na luz, né, é muito doido, porque o cinema é essa captura da imagem, né, é a construção da imagem. E a pasteurização dessa construção como um processo técnico também reflete no processo filosófico dela. E é muito bizarro, porque isso é uma parada que eu acho que a gente não tem retorno para, assim, justamente porque antigamente, digamos, você não conseguia, sei lá, quando eu vi, por exemplo, isso é um problema recorrente aqui, o primeiro Hobbit, por exemplo, parecia que eu tava vendo de óculos escuros no cinema. Porra, esse filme é escuro pra caralho. É muito escuro. E, porra, é uma merda, porque agora eu também acho que eles fazem isso, porque, cara, se você consegue ter um contraste aberto desse jeito, né, os pretos abertos assim, você manipula isso no projetor. Sim. Então, assim, você passa a não ter uma fidelidade da imagem que vai prejudicar outras exibições, né? Tipo, cara, os filmes de 3D no Brasil eram impossíveis de ver em 3D porque eles escureciam a imagem de um jeito bizarro. Aí você tirava o óculos, a imagem estava normal. Você falava, cara, não vale a pena eu ter uma coisa meio bidimensional só pra ter, tipo... Então eu acho que também tem essa mudança, ela tende uma necessidade massificadora do cinema, Sim, né? não é Eu não sei se a gente tem mercado. mais salas hoje do que tinha antigamente, sei lá, 15 anos atrás também. Tem Mais essa salas dúvida. de cinema? Você diz no Brasil? No mundo. No mundo, não sei te responder. No Brasil é complicado até saber, porque a gente chegou a ter, em 2016, o nosso último levantamento de 2016 diz que foi o primeiro momento em que a gente bateu o número de salas que tinha na década de 70. Assim, a gente só conseguiu ter mais salas no Brasil do que tinha na década de 70 em 2016. Só que depois de 2016, 2019, a gente teve pandemia. E aí deve ter fechado uma pancada de sala. Não sei pra onde a gente chegou, não tem esses números. Não sei se a gente tá com mais ou menos que Pô, deve 2016, ser mas... menos, cara. Porque é muito cinema local que fecha sim, também, muito cinema sim. de rua, muita coisa que, porra, em 2016 ainda existia e hoje... Mas assim, porque a escala de fechamento de cinema de rua é pequena. Porque o cinema de rua ele já é, em termos de proporção ao cinema de shopping, menor. Então, nos últimos levantamentos, por exemplo, eram 11% das salas brasileiras eram de rua. Ah, entendi. Então, se você fecha 11%, é uma escala pequena se você fecha de shopping. E eu não sei se a sala de shopping cresceu nesse período. Caraca, Então, 11%, o resto é shopping. o resto é shopping. 90% é shopping. 90% é shopping. Então, assim... Caralho, cara. Pois é. É shopping e ou grandes players, sabe? Cinemark e Kinoplex, UCI, esses... tipo no Largo do Machado, que tem Isso. Severiano Ribeiro, Kinoplex lá agora, né? Que é de rua, mas é desses grandes grupos, né? Uhum. Então, é isso. 90% é monopolizado na mão desses grandes agentes de mercado. Pô, isso é muito doido, né? Porque isso agrava ainda mais a circunstância de ser impossível você conseguir distribuir filmes que são diferentes dos filmes que você consome no shopping, né? Sim. Porque a praça já afeta o tipo de consumidor que vai nesse cinema, a praça afeta o tipo de consumo de cinema que você faz, e a praça afeta, no final das contas, o tipo de sala que você vai escolher, né? Com certeza. E além disso, Matheus, é você ter a propensão de que se você tem um processo de monopolização do mercado nesses grandes grupos e você cria essa dinâmica de 10% no cinema de rua, a gente não tem que ter a ilusão de que o cinema de rua vai acabar. Porque não vai. Porque a grande intenção de transformar o cinema de rua nesses 10% dessa escala geral é um processo de elitização do cinema de rua. Então, assim, é um cinema que é feito para um determinado grupo da sociedade. É um cinema que é feito como uma barreira na paisagem para que determinados grupos não acessem. Isso não significa dizer que vai ter alguém na porta falando assim, não, você não vai entrar. Mas a barreira na paisagem, os filmes que lá estão sendo exibidos, demonstram para as pessoas, isso aqui é um espaço de exibição que não é feito para você. O que é feito para você tá lá, no shopping, tá lá nos grandes grupos e etc e tal. Isso não significa dizer, para que fique bastante claro, que esses filmes não são feitos para as pessoas. Não, eles são construídos mercadologicamente para que seja acessado somente por uma parte da sociedade. E esse que é o grande desafio, sabe? Como geograficamente a gente constrói uma distribuição em que a gente massifica esse monopólio em determinados grupos e faz dos outros grupos um processo de elitização do cinema. Porque o cinema ele é uma arte reproduzível, né? É uma arte que se espalha, que se capilariza. Ela pode ser exibida em mais de um lugar ao mesmo tempo, em detrimento de outras artes que
dependem de uma unicidade, de um lugar para se contemplar. Você não pode ver a Mona Lisa senão no Louvre. Claro, você pode ver na internet, mas a Mona Lisa, enquanto única, só tá lá. O cinema não tem isso, não tem essa unicidade. Então você vai ver cinema, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar do mundo, você vai ver e pode ver no mesmo horário. Essa replicação do cinema emprega a ele uma possibilidade de ser popular, uma arte popular. Só que, claro, essa arte popular ela também vai ser abocanhada por uma classe específica, que também quer consumi-la, só que não quer consumir nos mesmos espaços. E nessa direção, o cinema de rua, que antes era o cinema popular, que era o cinema que estava próximo da nossa casa, lá perto da minha casa, tinha pelo menos 3, 4, 5 cinemas de rua. Eu moro lá na Zona Norte, Tijuca, Grande Tijuca ali. Tudo virou Igreja Universal. Inclusive, o filme do Kleber, o Retratos Fantasmas, fala um pouco sobre isso, sobre essa transformação dos cinemas, virando fantasmas, ou então virando igrejas universais, etc e tal. Que é uma das coisas mais legais do filme, né? Sim, Eu sim. não vi esse filme ainda. É legal, é legal. E aí tem justamente esse processo, né? O cinema de rua, que era o cinema próximo, que era o cinema que tava ali perto da nossa casa, que era o cinema pra gente ir, todos nós, ele passa a ser um processo de elitização que se concentra nos lugares mais ricos da cidade, né? Você não vai ver mais o cinema de rua nos lugares mais afastados dos grandes centros. Não, ele vai estar nos lugares mais elitizados da cidade. Espaços esses Você pensa em cinema de rua aqui no Rio, você pensa Voluntários da Pátria. É Botafogo, tem- é Gávea, um espaço específico da Barra da Tijuca. Roxy, quando tem. existia ainda, né? Sim. Nossa, que saudade do Pô, Rock. que saudade do Era Roxy. bonito pra caralho o Rock. Pô, era muito glorioso entrar no Roxy. Muito, Aquele muito. cheiro de mofo maravilhoso. Sabe? Nossa. Eu vi o Farol no Roxy. O Porra, Farol. pica. Festival do Rio, sessão lotada, tava na primeira fileira. Foi o único ingresso que eu consegui comprar. Foi tipo. Era bizarro essa época, né? Eu lembro que abril foi 2019, eu acho. Foi o último ano antes da pandemia, esse pá. Farol, Acho que foi Farol, foi 2019. Não, Acho não. que 2014, eu eu acho que foi... Não, Não. o Farol não, foi 2014 não, 18. viajei. Ou foi 18 ou foi 19. É 19 com certeza. É. É o Festival do Rio 19. Viajei. Porra, era um negócio assim bizarro. A sala de cinema, tipo, um silêncio sepulcral, assim. Assim que abriu o ingresso pra vender, moleque, tu dava F5 no site do ingresso, já, tipo, subiu quase tudo, assim. Eu comprei um dos últimos ingressos, cara, foi absurdo, assim. O Rox, ele tem essa... E você tá num lugar que é de cinema também, Sim. e é uma discussão muito difícil, né? Porque ela também entra no lugar do elitizado, né? Até Sim. quando nós estamos discutindo isso aqui, sendo 3 homens brancos de bigode, Sim. falando sobre cinema, arte, cultura e acesso e popular. E a gente não pode nem dizer o que é popular a nível individual, Sim. né? E ao mesmo tempo a gente discute por uma democratização do cinema, só que a gente consome cinema em espaços elitizados. E mercadologicamente não existe mais uma forma de você trazer o cinema para esses outros lugares, assim. Você não consegue botar num cinema de shopping porque o perfil de consumo é outro. E a gente não tá falando nem só de classe financeira aí. Sim, Tanto que eu não vou em cinema de shopping. sim. Eu não vou em cinema de shopping de jeito nenhum. Porque existe uma cultura já de consumo de cinema dentro do shopping que eu enlouqueço se eu vou. Porque é foto com flash, é conversa... É um negócio, assim, inacreditável. É barulhinho de zap. Porra, o Ninguém influenciador que foi É fantasiado TikTok. de divertidamente ver o filme, tu viu essa porra? Não vi Cara, eu isso, fiquei cara. furioso. Eu nem tava, graças a Deus. Mas um cara se fantasiou divertidamente, ele e os amigos entraram na sessão do filme. Só que eles entraram no meio do filme com a lanterna ligada assim, meu lugar é aqui, não, é aqui, não. Tipo, Nossa, Pra gritando. gravar pro TikTok. Caralho, um monte de gente sentado só quero ver a porra do filme. Cara. Cara, Teve uma outra filho influenciadora. da puta, cara. Teve uma outra influenciadora, eu não vi a história inteira, mas uma outra influenciadora que chegou atrasada no filme. Chegou, tipo, 15, 20 minutos depois do filme. Dava pra ver porque que pausaram o filme pra ela enquanto chegar no lugar dela. Porque ela chegou 15, 20 minutos depois e ela foi pro lugar dela e tinham sentado no lugar dela. Só que parece que meio que essa pessoa sentou no lugar dela e a outra pessoa sentou no outro lugar. E aí ela falou, não, quero sentar no meu lugar. E aí ela fez parar a sessão, pausaram o filme Meu Deus, cara. pra ela sentar no lugar dela e todo mundo fazer a dança das cadeiras pra ela sentar. Nossa senhora. Tá ligado? Tipo, Cara. ela não podia simplesmente sentar em outro lugar. Já chegou atrasada na porra. Mas eu comprei esse lugar. Foda-se mesmo, que você chegou atrasada, caralho. Tá ligado? Cara, meu Deus. E esse é o tipo de... Tem aquele vídeo até na época do filme da Barbie, aquele... Tava pensando nisso, que agora tu vai no Starbucks, aquela Puta tipo, que a gente pariu. foi ver o filme da Barbie, aí, tipo, lá a gente chegou um pouco atrasada, mas eu quis passar no sim. Starbucks, aquela unha toda feita, tipo, o copo todo emperiquetado, não sei o que, tipo, a gente tirou foto com não sei o que, a gente chegou, já tava meio no meio, né, que tá com meia hora de filme quando ela chega, tá ligado? Ela senta, ela se filma com flash, ela filma a sessão,
Aí ela falando, Ela filmou vários momentos do filme com flash. Assim, você vê, tipo, a luz branca na borda, assim. E ela fala umas paradas, tipo, nada a ver do filme, obviamente, né? 30 minutos. Eu não gostei muito do filme, mas também... Ela fala uma parada, tipo, a gente não gostou muito que a gente achou meio, sei lá, ela fala umas coisas assim. E eu fiquei, tipo, cara, ao mesmo tempo que é hediondo você ver isso, tipo, é uma adaga na minha alma, isso, assim. É tipo, cara, é a forma que as pessoas consomem cinema. Ao mesmo tempo que eu não acho que tem que ser assim. Eu acho absurdo, eu acho que tinha que ter gente coibindo esse tipo de comportamento, porque isso não é comportamento de sala de cinema, não importa que o perfil mudou, isso é falta de educação, ponto. Sim. Principalmente porque você tem que manter o limite de como opera uma experiência coletiva. Sim. Tipo, tinha que ter gente não deixando esse tipo de comportamento acontecer na sala de cinema. Só que, mais uma vez... fora de controle já. Porque não é eficiente em termos de custo você botar uma lanterninha pra reclamar. Eu vou ter botar uma pessoa pra ficar reclamando. Aí toda pessoa assim, ó, não pode. Tu não controla isso, cara. O público inteiro se comporta assim. Às vezes no estação é assim, cara. Sim. Tipo, às vezes em cinema de rua tu vai e tem alguém que é bizarro, assim, que fala alto. Pô, eu fui ver um filme esses dias, cara, tinha um casal do meu lado que falava um volume normal de voz. Moleque, eu vou falar no cinema, eu falo, cara, isso aqui. Tipo, eu falo apavorado, assim, pra não incomodar ninguém. Para rapidinho, eu vou pegar uma pipoca, eu pego da forma mais silenciosa possível, tá ligado? Aí a pessoa do lado, tipo, pô, o que você tá achando dessa cena? Eu falo, cara... Você provavelmente já conhece a Filmica. O que você talvez não saiba é que tá rolando uma promoção anual que você paga R$ 84,00 via Pix e tem acesso por 1 ano ao catálogo deles. E não é catálogo qualquer um não, hein? Tem muita coisa interessante, diversos polos diferentes do cinema. Você vai ter acesso a filmes da Chantal Akerman, da Vera Shilitova, da Claire Denis, é muita coisa de todos os cantos do mundo. Inclusive tem filme brasileiro. Vaga Carne da Graça Passou, um dos grandes filmes brasileiros da década passada pra mim, tá na Filmica também. A Filmica tá com uma interface nova tanto para web quanto para aplicativos e tá disponível para Android, iPhone, Android TV, Apple TV, Chromecast, Fire TV e muito em breve vai chegar também nas televisões Samsung e LG. Então não deixe de aproveitar essa promoção, pega os links aqui na nossa descrição, conheça a Filmica e o catálogo deles que tá incrível, não perde essa.